McLaren, de Prost e da incrível temporada de 1988. Também estão neste programa os rivais, a paixão dos fãs do mundo inteiro e o fenômeno de popularidade em que Ayrton se transformou. Uma pesquisa recente mostra que para 70% dos brasileiros, Ayrton Senna é o maior esportista do país. Esta é a história de um garoto que a família chama de Beco. Um menino que sonhou entrar para a história do automobilismo e conseguiu. Ele já é o recordista de vitórias e de pole positions numa só temporada. O menino que até hoje tem o costume de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria antes de ir desafiar os limites da velocidade e que dedicou a conquista do título a Deus. Mas aqui na Terra, a devoção dele está nas pistas, no cockpit e na velocidade, a mais de 300 km por hora. Aeroporto de Milão, 11 de setembro. O primeiro domingo do ano em que Alain Prost e Ayrton Senna saem de um autódromo sem o troféu da vitória. O carro de Prost quebrou e Ayrton rodou na pista a 2 voltas do final. A fidelidade dos fãs não se altera, mesmo num pátio cheio de aviões. A viagem para Mônaco dura apenas alguns minutos. Ayrton fala pouco. Chega até a comentar a largada da corrida em Monza. E antes de eu colocar a terceira, já perdeu o meu posto. Antes de eu colocar a terceira, então eu fiz assim. Sobre a rodada, nenhuma palavra. Para um perfeccionista como ele, é quase doloroso reviver a batida que o tirou da prova. É um momento difícil, mas não tão decisivo como outro momento que Ayrton viveu este ano numa curva a 50 metros da casa dele no Principado de Mônaco. Esta é a curva que leva à entrada do túnel aqui no circuito de Monte Carlo. E aqui aconteceu um dos fatos mais importantes desta temporada de Fórmula 1 em 1988. Ayrton Senna liderava com quase 1 minuto de vantagem. Eram 11 voltas para o final da prova, ele vinha de lá, tocou ali, passou, travou as rodas, veio reto e veio bater aqui. Aqui é colocado o guarda-reio. O guarda-reio estava montado aqui. Ele bateu aqui. Olha aí, Ayrton Senna! Olha aí, Ayrton Senna! Mas quando bateu e desceu do carro, Ayrton Senna ganhou o título de 1988. Só que eu não vou perder tempo em explicar. O próprio Senna vai explicar o que aconteceu e por que a gente pode chegar a essa conclusão. Dali eu notei uma série de pequenos problemas que contribuíram para essa falta de concentração, que era o fato de eu estar numa equipe nova, numa atmosfera nova, um trabalho com pessoas diferentes da equipe, com o próprio Prost. Eu não estava reagindo corretamente a uma série de situações. Foi dali que eu percebi, com a ajuda de muitas pessoas em casa e até de um analista, que eu percebi o problema. Tudo isso aconteceu aqui, nesse Grande Prêmio de Mônaco, e mais especificamente com o acidente que eu tive aqui. Ayrton agora revela um pouco da intimidade do apartamento que lhe serve de refúgio na Europa. Dentro, o conforto e alguns troféus recentes da Fórmula 1. Do lado de fora, a beleza de Mônaco de um ângulo privilegiado. Ayrton viaja no tempo e lembra o começo de tudo no kart. O que eu me lembro também muito e que eu tenho grandes recordações eram os treinos que eu ia fazer, onde meu motorista me levava, passava na escola, me pegava na escola na hora do almoço e levava para o cartódromo para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Nesta placa amarela vai o número do piloto. E o número que consagrou Ayrton Senna no kartismo foi o número 42. Por isso ele era mais conhecido como 42 do que por Ayrton Senna. Ô Tchê, por que ele era conhecido como 42?
porque quando iam na pista, a dedicação dele era tão grande que não se preocupava com nada. Então ninguém conversava com ele, não dava conversa para ninguém. Então sempre era conhecido, era uma incógnita, 42, não se falava de Ayrton Senna. E como era o Ayrton no tempo do kart? Eu treinava de 3 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia, todo dia. Então gastava normalmente 4 motores por dia, 2 jogos de pneus. Era uma dedicação bárbara que tinha o piloto. Esse se pode chamar piloto. Um dia choveu e o Ayrton rodou na corrida. Ele ficou tão bravo que ele a semana inteira ele saía da escola e chovia aquela semana, ele ia treinar e treinar dia após dia embaixo de chuva. Até hoje ele é o rei da chuva. Começava a corrida no primeiro treino. É o primeiro a entrar na pista e estava sempre querendo ganhar, andar mais rápido que todo mundo. Por exemplo, aquela corrida na Bélgica de Fórmula 1, ele tomar a ponta do próximo logo na primeira curva, é mais ou menos isso, lembrou? É o mesmo esquema que ele usava no kart. O Ayrton já não concordava de perder a pole position já no tempo do kart de qualquer forma. Jamais outro piloto fez igual a ele. Todo mundo tentava imitar, mas ninguém nunca conseguiu. Esta é a tomada de curva colocando o kart de lado que Ayrton Senna introduziu no kartismo brasileiro depois que voltou do Campeonato Mundial de 82. Hoje é uma tomada executada pelos melhores pilotos. E é esse tipo de manobra que deu a Ayrton Senna um recorde que aqui em Interlagos demorou 10 anos para ser batido. Naquela época já era uma coisa fora do normal as coisas que ele fazia. Porque eu tinha muito mais experiência em kart do que ele. E ele tinha vindo da categoria de baixo. Realmente era uma coisa fora do normal mesmo. Por onde ele passou? Ah, passava aqui, passava por lá, não tinha jeito. Onde ele estivesse na frente não tinha lugar para passar. – 1973, Kartódromo de Interlagos, São Paulo. Um rapaz chamado Ayrton Senna da Silva recebe pela primeira vez a bandeirada da vitória. É o início de uma trajetória que deixaria marcas na história do automobilismo. Nos 8 anos seguintes, Ayrton conquista no kart 2 campeonatos paulistas, 2 brasileiros, 2 sul-americanos e 2 vice-campeonatos mundiais. Eu sempre fui muito agressivo, né? No estilo de pilotar o kart, de guiar. Eu sempre fui muito arrojado e essa é a minha característica principal. Embora com o desenrolar dos anos a gente foi adquirindo experiência e diminuindo um pouco esse ímpeto tão grande, né? Que muitas vezes me custou uma vitória. Este é um lugar onde Ayrton passou muito tempo da sua vida. É a garagem da sua casa em São Paulo. Mas na época do kart, era a sua oficina. Aqui ele passou horas e horas, atravessou madrugadas, debruçado sobre o seu kart. Hoje a antiga oficina se transformou numa galeria de troféus que conta, através das fotos nas paredes, o início da trajetória de um campeão. E nesta sala ele guarda algumas lembranças recentes da Fórmula 1. Esse aqui, por exemplo, é o troféu do Grande Prêmio da Hungria. Esse aqui é o do Grande Prêmio da Espanha. E esse aqui é o de Detroit, uma prova que ele venceu 3 vezes seguidas. Esta é uma garrafa de champanhe, daquelas de tamanho gigante, com que os pilotos comemoram a vitória no pódio. Esta aqui tem um significado especial. É o do Grande Prêmio de Mônaco de 1987, a primeira vez que um brasileiro venceu essa prova. E na empolgação da vitória, Ayrton Senna deu um banho de champanhe até no Príncipe Ranier e na Princesa Carolina. Nombre de pole position, 5 meilleurs temps. Voilà tout résumé en chiffres. Alors que le Boîtier Chaudon est en train, donc... Ele era bem agitado, uma criança assim que não parava nem um minuto. Ele vivia sempre se movimentando. Em alguma coisa ele tinha... Quando ele ia andar de kart, ele e o primo, então tinha um kart só. Enquanto o primo andava, ele já levava um quadrado e ficava empinando o tempo que o outro andava, né? Aí ele não parava, ele não ficava assim, parado um pouco. Teve um momento na vida dele e na vida de vocês, da família,
que foi assim decisivo para ele continuar ou não na carreira. Como é que foi isso? Como ele se comportou? Foi o primeiro ano que ele resolveu ir para a Inglaterra fazer Fórmula Ford. E nós deixamos que ele fosse, mas na certeza que ele voltava. Sempre fui muito ligado à família. E sempre gostei demais de estar junto deles. Por outro lado, eu cresci com alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante, 4 rodas, enfim. A gente acreditava que ele voltava. Quando foi, acho que setembro, outubro, por aí, nós fomos para lá e para buscá-lo. Eles não exigiram, mas eles pressionaram muito. Naqueles meses que ele ficou aqui, ele era atencioso, ele fazia tudo que precisava, de acordo. Ele nunca ficou assim de cara feia nem nada, ele fazia tudo normalmente. Mas ele ficou apático. E eu procurei voltar e mudar minha vida totalmente, deixar o automobilismo e ajudar meu pai nos negócios dele e tudo. E eu realmente tentei, mas eu não consegui. Tem algum compromisso dele com a senhora, da época de parar ou qualquer coisa assim? Olha, eu já falei isso um dia para um repórter, mas acho que não foi bem entendido. Eu perguntei um dia para ele, e quando você pensa em parar? Olha, mãe, o dia que eu for campeão, eu paro. Eu me lembro de algum assunto como esse, mas não totalmente. Mas eu sei, no fundo, que não é isso, que não é verdadeiro. A gente sabe disso, né? Ela sabe que o dia que der eu paro. Mas nem tudo em Ayrton Senna da Silva é obstinação, sacrifício e trabalho em busca das vitórias na Fórmula 1. Estas imagens inéditas dos dias que ele passou numa ilha paradisíaca do Caribe em outubro de 80. O desempenho deixa a desejar. Então, isso aqui é lambaria, Mas em pleno paraíso, Senna acaba encontrando inspiração para voltar a mente e o coração para o mundo da Fórmula 1. Liga o motor aí, rapaz. Liga o motor aí, vai. Liga o motor aí. 1981. Ayrton deixa para trás os cartódromos do Brasil. Nas pistas da Inglaterra, um brasileiro conhecido como Da Silva começa a brilhar. Este ano, ele conquista o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600. No ano seguinte, chega a vez de os autódromos da Europa conhecerem um novo fenômeno brasileiro. Ayrton conquista os títulos europeu e inglês de Fórmula Ford 2000. Seu desempenho é impressionante. Em 28 provas, ele conquista 22 vitórias, faz 20 melhores voltas, larga 22 vezes na pole position e estabelece 12 recordes de pista. Em 1983. O jovem piloto do Brasil passa com louvor no vestibular para a Fórmula 1, a Fórmula 3 inglesa. Circuitos legendários como Silverstone, Snetterton, Brands Hatch e Otten Park são palco de uma temporada inesquecível. Senna conquista o campeonato vencendo 12 das 20 provas num duelo histórico com o inglês Martin Brundle. Mas é também em 83 que Ayrton entra pela primeira vez no cockpit de um Fórmula 1. É hoje.
batismo de fogo de Senna na Williams de Keck Rosberg deixa o piloto brasileiro emocionado. Foram mais de 80 voltas sem nenhum erro e cada vez mais rápidas. Os mecânicos da equipe e o chefe Frank Williams ficam encantados. Ayrton teve vários convites, mas acaba optando pela equipe Toleman para fazer sua primeira temporada na Fórmula 1. Não é um carro de ponta, mas o chassi equilibrado permite a Ayrton mostrar o talento logo no início da temporada, quando perde o bico, mas marca o primeiro ponto com um 6º lugar na África do Sul. A partir da corrida de Mônaco, o cenário mais charmoso da Fórmula 1, não há mais como ignorar o talento daquele estreante. Senna não toma conhecimento da chuva e vai conquistando posições. Passa a McLaren de Nick Lauda. Está partindo em direção ao líder Alain Prost, quando a prova é interrompida numa decisão controvertida do diretor, o ex-piloto Jack Hicks. A chuva caía forte desde o início da corrida. Quando o primeiro lugar de Prost fica ameaçado, Hicks resolve encerrar a prova. Eu comecei a descobrir o que a Fórmula 1 era realmente. Todo aquele entusiasmo que eu tinha mais do lado pessoal de correr, de curtir as corridas, de achar os limites e competir. Eu fui começando a conhecer a parte da política, a parte da econômica, que está ali dentro. Em 1985. Ayrton pilota agora a Lotus Renault preta e dourada. Basta uma chuva na segunda prova em Estoril para que aconteça o que todos já esperavam, a primeira vitória. Senna parece estar guiando no seco, enquanto alguns monstros sagrados da Fórmula 1, como Prost, mal conseguem se manter na pista. Em Detroit, o arrojo de Ayrton não cabe dentro do circuito de rua. Primeiro ele dá uma raspada no muro e joga um pneu na pista. Depois a batida que lhe rendeu críticas. Ayrton já é um adversário dos que andam na ponta, como Mansell, Rosberg, Prost, Lauda e Piquet. No Grande Prêmio de Adelaide, na Austrália, o último da temporada, Senna está fora da luta pelo título e faz baixar no cockpit da Lotus o estilo espetacular de um dos ídolos dele, Gilles Villeneuve, o espetacular piloto canadense. Lutei para vencer, a minha motivação sempre foi vencer e qualquer coisa menos do que isso não satisfazia. Em 86, Ayrton volta com a mesma arma contra os mesmos adversários. Começa bem o ano, chegando em segundo no Brasil, atrás da Williams de Nelson Piquet. Na corrida seguinte, o Grande Prêmio da Espanha, Ayrton disputa um pega emocionante com Nigel Mansell. A chegada é histórica. Mansell tem alucinado atrás da Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Ayrton gira na frente dele. Ele vem pela reta. Agora é pressão total no turbo. Vem os dois pela reta. Ayrton Senna, Nigel Mansell. Por meio carro, Ayrton Senna. No dia 22 de junho de 86, o Brasil amanhece triste por causa da derrota da seleção contra a França na Copa do México. Mas em Detroit, um gesto de Ayrton Senna lava a alma da torcida. O meu projetista da equipe era francês, parte dos mecânicos eram franceses, porque era a Renault que fornecia os motores. E eu tive que aguentar aquela tiração de sarro o dia todo, né? E no domingo, peguei a bandeira como uma forma de vingança, né? Do que tinha acontecido no dia anterior. 87. A cor da Lotus agora é o amarelo e o novo motor é da Honda. Ayrton está esperançoso e quer mais do que a fama de piloto de ponta.
Ele está com 4 vitórias, 15 pole positions e muita determinação de ganhar o primeiro título mundial. Vem o Grande Prêmio de Mônaco e Ayrton realiza um velho sonho da torcida brasileira. Em mais um show de pilotagem, ele é o primeiro brasileiro a vencer nas ruas do Principado. O Brasil inteiro vibra! Ayrton Senna! Do Brasil! Mas Ayrton sabe que a Lotus não tem chance diante das Williams de Piquet e Mansell, que disputam ferozmente o título da temporada. Em Monza, ele tenta ganhar a prova não parando nos boxes para trocar os pneus. Está perto de conseguir chegar na frente de Piquet quando erra uma freada a poucas voltas do final. Em Jerez de la Frontera, na Espanha, sem poder ganhar a prova, Ayrton dá um show a... A resistência, a velocidade e a impressionante pontuação das McLaren fizeram um capítulo à parte na temporada de 88. Os japoneses da Honda confirmaram nos motores tudo o que se diz da silenciosa paixão dos orientais pelo perfeito. E os ingleses da McLaren, com a experiência de 5 títulos mundiais e uma estrutura incomparável nos dias de hoje, deram a Ayrton e Prost o melhor carro da Fórmula 1 em todos os tempos, o MP44. É uma estrutura tão próxima da perfeição, tão bem organizada, que dá a um piloto toda a segurança e a tranquilidade de saber que a cada prova, a cada treino, a cada corrida, você vai ter o máximo do apoio, a maior retaguarda possível. O milionário Mansur Ojé, dono da equipe, diz que só se chega ao estágio da McLaren quando se tem bons dirigentes, bons pilotos, bons carros e um bom motor. Nós temos tudo isso, diz ele. A presença de Senna e do bicampeão Alain Prost na mesma equipe foi um desafio que exigiu dos dois pilotos mais do que a perícia no volante. No início da temporada, os dois disputam o título cordialmente. As vitórias de Prost no Brasil, em Mônaco e no México não afetam o relacionamento dos dois. O primeiro duelo direto é vencido por Ayrton no Canadá. Mas Prost dá o troco, tirando a vitória de Senna nesta curva do Grande Prêmio da França. Prost não tem como se aproximar de Ayrton no asfalto molhado do Grande Prêmio da Inglaterra. Outra chuva e outra vitória do brasileiro na pista de Hockenheim, na Alemanha. Na pista seca do Grande Prêmio da Hungria, a disputa não é apenas limpa, é espetacular. Senna é ultrapassado, mas recupera a ponta na mesma curva. Com a vitória de Ayrton na Bélgica, os apressados dão Prost como derrotado. Mas um pesadelo está para começar depois da rodada de Senna no Grande Prêmio de Monza. Ayrton chega a Estoril como virtual campeão de 88. O bicampeão mundial Alain Prost, com 32 vitórias na carreira, tem um inédito papel. O de coadjuvante de luxo de uma conquista histórica para a equipe. Motores Honda e Ayrton Senna. Arquibancada, a torcida de Ayrton saboreia com tranquilidade um título praticamente conquistado. Sobram o verde, o amarelo e o otimismo. Ayrton está longe de relaxar com a folgada margem de pontos que tem sobre Prost. A intensa devoção pelo que faz é a de sempre.
Aqui o treino já terminou, mas Senna continua no box, mexendo, olhando e perguntando, enfeitiçado pela busca de um detalhe que lhe possa ser útil no dia seguinte. Ayrton, como sempre, anda no limite entre a ousadia e o erro. Mas a ameaça de Alain Prost está na pista, nas placas, nos monitores e até no céu. O francês ressurge como um perigoso obstáculo aos planos de Senna. No Grande Prêmio de Portugal, com a decisão de Ayrton de espremer Prost contra o muro, começa a se desenhar um quadro que muitos dão como irreversível. A experiência de Prost estaria minando os nervos do jovem candidato ao título. No Grande Prêmio da Espanha, acontece a reprise assustadora. Prost dispara enquanto Ayrton se vê mais uma vez envolvido pelos carros aspirados. Uma revolta mal contida toma conta do brasileiro. O circo da Fórmula 1 começa a apostar numa grande virada. Os dois pilotos da McLaren praticamente não se falam. E os motores que antes eram só potência, agora produzem suspeita. O alívio do drama de Ayrton só vem do outro lado do mundo. No Grande Prêmio do Japão, chegou a vez do professor Alain Prost perder a cabeça espremendo Ayrton na parede. Perde a elegância e o campeonato. De madrugada, o Brasil ganha um campeão. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a vitória. Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988! Ayrton Senna do Brasil! A garra que Ayrton Senna demonstrou desde os tempos da equipe Toleman não demorou muito a trazer alguns problemas para ele. Vamos ver, eu ponho minhas dúvidas. Eu acho que as minhas características e a minha personalidade vão continuar na pista. E eu faço aquilo que eu acredito que seja da melhor forma possível. Dentro de uma lealdade, das regras e tudo, eu procuro o melhor possível. Sempre lutei para vencer, a minha motivação sempre foi vencer e qualquer coisa menos do que isso não satisfazia. E muitas vezes me trouxe muitas encrencas, né? Uma das encrencas de Ayrton chama-se Nigel Mansell, o inglês que se enrosca com o brasileiro desde 84. Mansell não disputou o título deste ano com Ayrton porque não teve carro para isso, mas bem que tentou. E o Piquet vem para cima do Ayrton. Quem se transformou em rival por excelência de Ayrton em todos os sentidos foi o tricampeão mundial Nelson Piquet. Nos últimos anos, sempre que os dois estiveram disputando posição, o que se viu na pista foi uma série de situações em que eles estiveram muito perto de um acidente. O Brasil inteiro vibra! Hoje, Nelson Piquet é um dos que rendem homenagens ao talento e à garra de Ayrton Senna. Ele fez um ano fantástico, fora alguns erros que teve que fez ele ainda madurar mais ainda, como em Mônaco. E não há dúvida que está fazendo um ano fantástico.
Aquela brincadeira, ou se não foi brincadeira, que você falou uma vez no México, se você tivesse uma equipe, você teria o Ayrton como piloto, é verdade isso? Não há dúvida que entre pegar um piloto que já ganhou 2, 3 vezes o Campeonato do Mundo e pegar um piloto que tem todas as qualidades e ainda não ganhou, é melhor pegar um que não ganhou, porque primeiro que custa menos, segundo que tem mais vontade, porque quer provar, quer demonstrar o que pode fazer, então não há dúvida. Mas você nunca vai ter sua equipe, né? Não, de jeito nenhum. O piloto certo, o carro certo, na época certa. O caminho para Ayrton chegar a esse verdadeiro estado de graça foi traçado aqui nesta casa, no bairro de Vila Maria, na cidade de São Paulo. Todos os compromissos e contratos de Senna passam pela aprovação deste homem, Armando Botelho, que dirige a empresa Ayrton Senna Promoções com o pai do piloto, o industrial e fazendeiro Milton Teodoro da Silva. A empresa, ela tem o caráter de tentar livrar o Ayrton de todos os problemas extra-competição. A gente resolveu fazer um plano de se começar do zero, tanto ele como eu ali, no momento, do lado comercial da coisa, e ver o que ia dar. Apostamos para ver o que ia dar. E eu acho que nenhum dos dois pode se arrepender. Armando Botelho hoje tem que fazer uma seleção das empresas que manifestam interesse de patrocinar a Ayrton. Ele também administra os milhões de dólares que o piloto recebe pelos contratos com a McLaren e com os patrocinadores. A empresa também tem jornalistas contratados para divulgar as atividades de Ayrton e mantém um sistema de distribuição de texto e foto para mais de 300 publicações do país. Nesta sala está a medida do prestígio de Ayrton Senna. Aqui chegam diariamente várias cartas do mundo todo e que são classificadas pela Eliette. Eliette, você que está acostumada aí a mexer com essas cartas todas, diz quais são as mais interessantes que você vê aí no momento. Olha, no momento isso aqui... Eliette mostra o bordado que a fã da Hungria fez para desejar boa sorte para Ayrton. Da Hungria, veio o mano da Hungria. O garoto brasileiro que fez do aniversário uma homenagem ao ídolo. As cartas de fãs-clubes do mundo todo, da Austrália e de um berço nobre de grandes ídolos do automobilismo, a Inglaterra. As marcas de batom nas cartas de fãs apaixonadas selam beijos de várias nacionalidades e insinuam as mais diversas intimidades. Tem até cartão sonoro enviado por uma fã do Japão. No Brasil eu realmente tenho um apoio muito grande de todo mundo, da imprensa em geral, e mesmo quando a gente não vai bem, se a gente comete um erro, o pessoal cai matando em cima, e eu tenho certeza que a maioria deles é de raiva de eu ter dado uma mancada, que eu não podia ter dado uma mancada, eu tinha que ter dado certo. É aqui em lugares como esse que o brasileiro tem tido encontros frequentes com a alegria e o orgulho pelas vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1. Mas é também aqui que Ayrton enfrenta, sem querer, e numa corrida desigual, um outro adversário, que são as más notícias. Em todas as pesquisas que a Saldina tem realizado, o Ayrton Senna é a única figura positiva brasileira que consegue aparecer na opinião pública. Por quê? Porque ele é um bom filho, ele é um herói humilde e ele é um vencedor. Esses três aspectos, bom filho, herói humilde e vencedor, é exatamente o que está faltando no Brasil. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa, e ele é muito humilde, então ele engrandece muito o nosso Brasil aí fora, e a gente se sente como se estivesse no Brasil lá, quando ele está ganhando, quando ele está participando de uma corrida. Representa muito bem a gente lá fora, né? É uma das exceções, viu? É poucos brasileiros agora que a gente pode se orgulhar, né?
Ele é legal com a gente, é comunicativo com as pessoas. Ele passa a mensagem da vitória pra gente, eu gosto dele. Principalmente modéstia, né? Ele é um cara bem modesto, simplicidade, não está embriagado pelo sucesso ainda. Faço uma coisa assim de autodisciplina, concentração, e é uma pessoa assim que não é arrogante, não passa prepotência, e isso eu acho muito importante. É um homem corajoso, a única coisa que eu sei dele não acompanha, é um orgulho nosso, né? Um dos poucos orgulhos que a gente tem ainda, né? Para nós, de uma certa forma, é muito fácil fazer o Ayrton Senna, porque ele resgata uma coisa que nós sempre procuramos dentro da comunicação, que é o herói. E ele é muito mais do que um herói, porque ele não é o herói fantasia, ele é o herói carne e osso, o herói que corre perigo e que traz alegria para as pessoas. A seguir, os rivais de hoje e os ídolos de ontem falam do novo... Ayrton Senna chegou ao título mundial com 14 vitórias, 28 pole positions, alguns fiéis adversários e uma legião de admiradores conquistados em todo o mundo ao longo da carreira. Mais do que isso, Ayrton é unanimidade entre astros de hoje e do passado no vaidoso circo da Fórmula 1. O austríaco Gerhard Berger considera Senna o melhor piloto do momento. Ex-pilotos como Clay Regazzoni e Keck Rosberg, hoje comentaristas de TV, também se rendem ao talento do brasileiro. O chefe da equipe McLaren, Ron Dennis, afirma que Ayrton vai ter um lugar tão importante quanto Jim Clark e Juan Manuel Fangio na história da Fórmula 1. Fangio, o campeão dos campeões, diz que uma das melhores qualidades de Senna é a rapidez nos treinos. Quem faz a pole muitas vezes sempre impõe um respeito muito grande. Ele está bem maduro, está pilotando de uma maneira excelente. Inclusive as corridas que a gente assistiu esse ano do Ayrton no molhado, em pista, em condições mais críticas, ele não cometeu erro. E isso mostra a maturidade dele, mostra a fase que ele já, vamos dizer, a pedra já teve a lapidação que deveria ter e está perfeita, está brilhando, está dando a performance que devia dar. Ayrton jogou tudo nesta temporada, física e moralmente. Era a melhor oportunidade que ele podia ter. A McLaren e um companheiro de equipe como eu. Ayrton é um rapaz muito profissional e não ia deixar passar essa chance. Ele tem todas as qualidades e não tem defeitos. Sem dúvida, o melhor piloto é o Alan Prost. E eu já dizia isso no ano passado. Em atividade, ele é o maior de todos. Eu acho que ele realmente é o mais completo, é o melhor de todos. Agora, esse ano, ele foi o único adversário. Devido às circunstâncias todas, ele foi realmente único. Não existia um outro adversário. Ou um outro um pouco menos. Não existiu. Ayrton agora vai falar de um assunto que o deixa emocionado. A distância da família. A falta que fazem as pessoas que ele ama de longe. O herói da velocidade agora está no limite entre o sorriso e a lágrima. Tem o Ayrton e tem o Beco. E o Beco não vive na Europa, ele vive no Brasil. E o Ayrton vive na Europa. E o Beco é aquele que está ligado à família, aos meus pais, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, o meu irmão, o Léo. E a minha garota, minha namorada, a Adriane. E é um conflito tremendo entre a minha profissão e a minha vida pessoal. E foi só com a ajuda deles que eu cheguei onde eu cheguei. E com o apoio deles é que eu tive, tenho condições, tenho essa força para aguentar esse conflito entre o Beco e o Ayrton. A emoção continua quando Galvão Bueno pergunta qual é o pior adversário de Ayrton Senna da Silva. Eu mesmo. Por quê? Porque
A vontade de vencer que eu tenho é tão grande, Galvão. E ela é tão forte dentro de mim. E eu me acostumei mal a vencer. Em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente, onde eu não tive condições de vencer até esse ano. E eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. E a maior dificuldade que eu encontrei, em muitos momentos, fui eu mesmo. Liga o motor aí, rapaz. Liga o motor aí, vai. Liga o motor aí. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo, 23 horas 17 minutos. Assista agora Anos Dourados, último capítulo, e logo depois SPTV, terceira edição.